Olá, tudo bem? O que a gente vai falar nesse vídeo é como que a gente manipula strings. Strings são cadeias de caracteres, tá? A gente já falou bastante sobre isso, mas aqui eu vou falar só como que a gente manipula essas strings para fazer várias coisas interessantes dentro do R. Antes de mais nada, vamos formatar uma string para apresentar, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma variável A. Essa variável vale, sei lá, 15. Eu quero imprimir essa variável junto com o texto. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu posso colocar sprint, sprint, f, tá? E aqui eu vou colocar dentro das aspas o texto. Então, vou dizer, por exemplo, você ganhou, e eu vou colocar aqui R. Onde eu quero que apareça o valor, eu vou colocar % de prêmio. Tá? E aqui eu vou colocar o A. O que essa função vai fazer? Ela vai imprimir para mim essa frase e no lugar do %d vai aparecer a variável A. Olha só, rodei A, pronto. Você ganhou R$ 15 de prêmio. Poderia colocar essa variável aqui também fazer uma conta, em vez de colocar esse objeto aqui, fazer uma conta com ele, né? Por exemplo, vezes 100 também é possível, tá? Então ele vai fazer a conta, então o que for colocado aqui, ele vai inserir dentro dessa variável aqui. Posso colocar mais de um objeto aqui, imprimir mais de uma coisa. Por exemplo, de prêmio, mas você deve %d. Vamos fazer a coisa aqui bonitinha. E aí eu coloco aqui o segundo valor como A. Então pronto. O primeiro valor é A vezes 100, o segundo é 15. Então você ganhou 15 mil de prêmio, mas você deve 15. Tá bom, tá em lucro, né? Esse D aqui é que eu estou colocando em decimal. Tá? Se eu colocar F, ele vai apresentar em float, olha só. Tá? Com várias casas depois da vírgula. No caso aqui do float, eu posso colocar que eu quero 5 casas, ponto 2. Ele vai colocar, falar, eu tenho até 5 casas antes do ponto e 2 casas depois do ponto. Então eu posso formatar isso também. Tá? E aí eu posso formatar os dois, né, na verdade. Posso colocar isso aqui também como 5.2f. E aí pronto, eu tenho uma saída bem mais formatada. Esse sprintf, ele é muito a cara da função printf lá da linguagem C. Então, para quem já conhece a linguagem C, está em casa. Tá? Tem vários formatos de a gente poder fazer essa formatação. Fica aí por conta de vocês que quiserem usar, dá uma olhadinha na função de ajuda. Vamos continuar lidando com strings, né, com cadeias de caracteres. Para isso eu vou puxar aqui de novo o arquivo que já lidou lá atrás, que é os registros falsos. Para quem não se lembra dele, registros falsos é esse registro aqui com ID, gênero, nome, endereço, cidade, UF, estado, CEP, tipo sanguíneo, peso e altura. Eu já mostrei para vocês como é que a gente faz um filtro, né? Então, se eu quiser saber, por exemplo, dentro de registros no qual o estado seja igual a SP, né, que seja idêntico a SP, a gente pode simplesmente jogar, ele vai me dar true and false e eu acabo fazendo esse filtro dentro então dessa coluna. Tá bom? Então a gente fez já esse registro aqui para procurar então esse padrão dentro de uma coluna. Acontece que nenhum deles foi procurar dentro, né, se é parecido ou se contém alguma coisa. Olha a diferença entre esse exemplo, né, desse filtro aqui de igual, para o exemplo que eu vou dar agora. Imagine que eu tenho então um vetor com nomes de medicamentos, né? E aí eu quero saber qual desses aqui tem a palavra termina, né, em
sina, tá? Que sina, aí quando termina, vai terminar, normalmente é um antibiótico, né? É uma nomenclatura comum de antibiótico. Então, se eu usar a mesma abordagem, vai dar errado. Med igual a sina, né? Ele vai dizer que não existe nenhuma. Tá? Então eu tenho que dizer para ele que eu quero uma parte, algo que contenha essa palavra. Para isso, o R tem funções específicas, que no caso, a gente pode usar o grep. O que esse grep vai fazer? Primeiro, eu vou passar para ele o que eu quero procurar. Eu quero procurar a palavra sina dentro do vetor med. E aí eu vou rodar. Pronto, tá aqui, ó. Eu tenho no 1, no 2 e no 4 eu tenho essa terminação, né? Então, azitromicina, gentamicina e trobamicina, tá? Esse do meio aqui não termina em sina, termina em ina, assim como os outros dois que também não terminam. Então, ele vai me dar a posição dentro de um vetor cujas palavras combinam com um pedaço. Eu quero pegar só um pedaço, uma terminação, um meio ou o começo da palavra. Uma outra coisa, né? Se a gente pegar aqui em registros, no endereço eu tenho endereços com nome de rua e outros que não têm nome de rua. Quero saber quais endereços são em ruas, né? Se eu fizer registros, endereço igual a rua, ele vai achar nenhum. Agora, se eu colocar grep, rua, registros, endereço, ele está me dizendo aqui, ó, quais são daquelas linhas, né? Quais são as linhas que possuem, então, o nome rua dentro do endereço. Tá? Então, o 1, o 2, o 3 tem, o 4 não tem, o 5 tem, 6 não tem. Vamos olhar lá? 1, 2, 3, 4 não tem, 5, 6 não tem. Então eu consigo fazer um filtro mais esperto do ponto de vista de pegar aquilo que eu quero. Uma outra função interessante é a nchar. Tá? Essa é bem simples. Nchar, ela vai me dar o número de caracteres que tem em uma string. Por exemplo, curso dr. Tem 10 caracteres, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela simplesmente vai contar o número de letras, incluindo espaços que tem dentro da minha string. Tá? Eu poderia passar, inclusive, aqui a string de medicamentos, né? Med. E ele vai me dar, então, quantos caracteres tem dentro de cada um desses nomes, né? Então posso ver aqui que o primeiro nome é o mais comprido e o último é o menor. Uma que eu já usei em outras aulas e não expliquei muito é a função paste. O que essa função paste faz? Ela gruda strings diferentes. Eu vou dar para ela, por exemplo, uma string chamada João, outra string chamada Silva, e ela vai juntar essas duas numa única string. Então ela vai colar strings diferentes. A paste, ela pode aceitar quantos argumentos você quiser passar para ela. Eu teria que colocar aqui da Silva Souza, por exemplo. Ela vai colar as três de uma vez só. Uma coisa interessante é que eu posso colocar um CEP aqui de separação. O que esse CEP vai fazer? Ele vai adicionar entre essas strings uma outra palavra, um outro símbolo. Como, por exemplo, eu posso colocar aqui D. Então veja que ele não, ao invés de colocar o espaço, que é o padrão, ele colocou João de Silva de Souza. Se eu quisesse preservar os espaços, eu poderia simplesmente colocar aqui no D, espaço D, espaço. Aí sai bonitinho, do jeito que eu quis. E aqui, mais uma vez, eu vou usar os nossos registros como um exemplo. Olha só, eu tenho aqui o endereço com o nome da rua e a cidade e o estado
em outras colunas. Imagina que eu quero fazer uma etiqueta de endereço que junte tudo isso. Tá? Posso fazer com paste. Como? Paste. Eu vou colocar então, primeiro, né, registros, endereço, depois registros, cidade, por último, registros, estado. Poderia colocar o CEP e tudo mais, mas aí vou rodar. Pronto, ele gerou para mim, né, todos os nomes, incluindo a rua, a cidade e o estado. Como eu falei, eu poderia colocar aqui também várias outras informações, e se eu quisesse guardar isso, eu poderia colocar lá no registro, né? Criar aqui uma outra coluna, registros, endereço completo, e pronto. Teria então uma nova coluna lá no meu banco de dados com esse endereço completo para envio. Eu vou mostrar duas coisas. Uma que é pegar, então, como é que a gente pega uma parte de uma string. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vou fazer aqui uma string bem pequenininha, azitromicina. Eu coloquei. E aí eu quero pegar, recortar. A gente vai ver isso mais pra frente, como a gente faz isso de uma maneira até mais interessante, mas eu quero pegar só os 5 primeiros caracteres daqui. Quero fazer um substring. Então eu posso pegar substring AZT, que é o nome da string, e eu quero do primeiro até a 5ª posição dessa string. Na hora que eu rodar, pegou aqui então os 5 primeiros. Tá? É uma maneira de a gente recortar uma string. Existem outras mais eficientes, mais fáceis e até de... E para terminar esse vídeo, como é que a gente faz o contrário desse paste aqui? Porque olha só, o paste ele juntou várias strings em uma só. Como é que a gente separa isso? Né? Como é que a gente... imagine que eu tenho então uma string inteira e eu quero separar essa string, né? Tem uma cadeia de caracteres inteira. Como por exemplo, então vamos dizer que eu tenha o nome de alguém completo, tá? Então, sei lá, vou colocar aqui então João da Silva, João José da Silva Penteado. Digamos que eu quero separar isso aqui, que é um string só, em várias palavras. Tá? Então eu pego aqui, nome, eu tenho str, split, nome, eu tenho que passar para ela o que eu vou usar para split, né, que eu vou usar para separar. Eu quero separar o espaço. Então ele vai gerar para mim, aqui ele gerou uma lista, né? Mas eu poderia converter isso depois para um vetor, onde cada um dos itens está separado. Então eu consigo separar isso tudo de uma vez só. E é claro, dá para deixar essas coisas muito mais espertas para pegar o que a gente quer. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre isso, como deixar isso mais inteligente, mais esperto. Mas se quiser, pode mandar a sua dúvida já pelos canais que a gente já tem, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.